Olá, sejam todos muito bem-vindos à Dica Cultural deste sabadão. Dica Cultural, esse projeto que eu aproveito os finais de semana para sair um pouco daquele clima pesado de política, de xingar o governo e tudo mais. A gente esparece, a gente fala de cultura, fala de arte, fala de outras coisas, que a vida não é só xingar o Bolsonaro, a gente tem mais o que fazer na vida também. Por exemplo, ouvir o Discoteca Básica. Discoteca Básica é um podcast, cara, sensacional, que eu conheci ao acaso. O Alexandre Petilo, um grande amigo, morou aqui em Goiânia um tempo, um jornalista de renome, estava trocando ideia com ele, Ricardo Alexandre, numa rede social. Eu pesquei essa ideia em algum momento e descobri o Discoteca Básica, que, para eu, fã de música, assim como eu sei que você também é algo realmente sublime, assim, né, cara? Você ter acesso a um trabalho de tamanha profundidade. E para trocar uma ideia sobre esse projeto de Discoteca Básica, ele, o produtor, idealizador, mentor, editor, pesquisador e qualquer outra atividade que você pensar na Discoteca Básica, é ele quem produz, Ricardo Alexandre. Muito obrigado pelo convite, por trocar essa ideia aqui conosco. Ô, Pablo, é um prazer, cara, é um prazer falar contigo e é um prazer falar também sobre música, né? Eu acho que nos últimos anos, assim, talvez no século XXI, assim, a gente acabou entendendo culturalmente de que música é uma atividade solitária, né? Que você ouve enquanto você faz as tuas coisas, ou quando você caminha ou corre, e é uma coisa do teu celular, né? Aquela ideia de se sentar com os amigos para ouvir música, para conversar sobre música, a música já foi mais coletiva, né? Então eu acho que é bacana, eu adoro falar sobre música. E o podcast é sobre isso, é sobre falar sobre música. O nome Discoteca Básica naturalmente remete àquela sessão que, ao menos para mim, não sei se para vocês da redação da Bis, era a mais nobre da revista. Era aquela que na minha adolescência, que se eu tivesse grana para um único disco, era aquele que eu focaria. E se eu não tivesse disco, era aquele artista. Se eu não tivesse grana, era aquele artista que eu precisaria conhecer. A referência é exatamente essa, é essa sessão que, no meu entender, pelo menos como leitura, era a mais nobre da Bis. Cara, eu nunca pensei na sessão de Discoteca Básica como a mais nobre da Bis, mas agora que você está falando, eu acho que de fato era mesmo, né? Ela foi a sessão foi a única sessão que atravessou todas as edições da revista, os 20 anos de revista Bis. Ela era um lugar onde a redação recomendava discos, geralmente era a última página da revista, né? Recomendava discos que não podiam faltar na discoteca do leitor. Cara, eu acho que sim, havia uma nobreza ali, era uma espécie de hall da fama, né, da revista Bis. Só que eu acho que quando essa seção foi criada, ela tinha uma função educativa ali, sabe? Quando eu fiz o meu livro Dias de Luta, eu entrevistei pessoas da redação original da revista Bis, ali de 1985, e eu acho que o espaço de Discoteca Básica tinha uma função de suprir deficiências de um mercado muito baleado ali, que era o mercado fonográfico brasileiro, sabe? Então era hora de falar de discos que o mundo inteiro conhecia, todo mundo conhecia, mas aqui no Brasil às vezes não tinha chegado. E era também uma oportunidade da redação falar de coisas importantes que não tinham um certo gancho jornalístico, sabe? Então, puxa, é importante a gente falar das Supremes, mas por que a gente vai falar das Supremes? Não tem nada acontecendo, não tem uma reedição, não tem nada. Não, mas vamos pôr na Discoteca Básica. E também era uma forma de equilibrar um pouco a pauta da revista. Tinha uma série de funções ali. Eu acho que sim, nesse sentido o podcast tem uma relação, porque de fato é uma recomendação para o público, quais os discos que não podem faltar na tua coleção, que discos você não pode deixar de ouvir. Mas eu acho que o mundo do jornalismo é muito diferente hoje, sabe, Pablo? Eu acho que hoje você tem o disco da Supremes na tua mão, sabe? No teu celular, você tem todos os discos do Velvet Underground que as pessoas da redação não conheciam em 1985, né? Então eu acho que a função é diferente, mas o espírito é parecido. E eu acho que ele se resume nesse nome,
que é um nome muito genérico, assim, né? Que é o básico para você ter em casa. Isso, de fato, é. A sua passagem pela BIS, novamente, é uma leitura externa minha, como leitor que acompanha essa transição toda. Eu sou de 1979, então eu começo a ter contato com a BIS ali pelo final dos 80, início dos 90, porque minha família sempre gostou muito de música, então eu tive acesso a isso ainda criança. Mas na adolescência, realmente, que a gente aprofunda, que foi naquela fase da showbiz, né? Mas eu leio, né, essa geração, a primeira geração da BIS, depois a segunda ali do Praxeira e tudo, e teve sempre uma postura meio iconoclasta, meio beligerante perante alguns artistas, principalmente que envolvia aquele rock nacional dos anos 80, e eu tenho a impressão que a sua gestão, digamos assim, a sua passagem pela BIS, muda o perfil da publicação, que se conecta com esse trabalho que você desenvolve hoje como pesquisador, como escritor de livros, que é o de resgate, assim, por exemplo, a questão do Simonal, a questão dos Mutantes. Você saiu daquela postura agressiva, geracional, porque era da mesma galera e tudo mais, e vai para um olhar um pouco mais de pesquisador, que é o seu trabalho até hoje. Olhando para trás, você enxerga a sua passagem na BIS dessa mesma forma? Eu entendo o que você está falando. Eu comecei a ler a revista BIS já nos anos 80 ainda, né? Imagina, eu li a revista Roll, que era uma revista Essa eu só conheço de pré-BIS. ler. Eu não cheguei a ter ela em mãos, sabe? Só nos Ela tempos, é né? 83, 84, por aí, não é? Exatamente, era uma franquia argentina, uma revista carioca e tal. O que eu acho é que a BIS, ela começa como uma revista de mercado. O que faz muito sentido ali em 1985, porque o mercado correspondia àquilo, né? Imagina, a gente tinha programas na Globo, como o Clip Clip, que a tema de abertura era o The Cure, né? Apresentados pela Lorena Calabria, inclusive, o Clip Clip, né? A gente tinha novela das 8, que hoje é a novela das 9, e o tema de abertura era o Ira, né? Então, eu acho que o mercado correspondia ao que a revista BIS se propunha a fazer ali no começo no meio dos anos 80, né? Nessa geração pós-Rock in Rio. Só que eu acho que essa fase que você mencionou, essa fase um pouco mais agressiva, mais irônica e tal, ela foi uma das saídas possíveis para um mundo onde o mercado já não correspondia totalmente a esse universo do rock, sabe? Então, a gente entra nos anos 90, onde a MTV é o grande veículo, não é mais a BIS, onde há rádios de rock especializadas e onde o mercado começa a migrar para o sertanejo ainda romântico, né? Mas para o pagode, para o axé. Então, eu acho que certamente eu não faria aquela revista, né? Ou melhor, eu seria uma voz destoante daquele projeto que vingou, né? Mas de fato exatamente nessa geração que eu começo a escrever na BIS, em 93, 94 ali. O que eu acho é que foi uma saída possível que eles encontraram para fazer, para encontrar uma voz numa época onde eles já não eram o veículo especial de cobertura do rock, né? E eu acho que não deu muito certo comercialmente falando, né? A revista foi se apequenando, a gente começou a ter uma série de artistas que não conversavam mais com a BIS, né? E aí eles tiveram aquela saída de transformar a revista de novo numa revista de mercado, com o projeto da Showbiz, né? Que ali eram textos mais curtos, textos mais engraçadinhos, sempre com mais superficiais, com fotos sempre enormes, um formato maior e tal, com uns ensaios ali sensuais e tal, que foi o momento em que eu parei de escrever na BIS e retomei quando o Pedro Só assumiu, alguns anos depois, para tentar dar mais credibilidade jornalística na revista. Aí continuei colaborando com a revista até o primeiro fim dela, ali quando ela, acho que é no ano 2000, 2001, por aí. E depois, quando a revista ressuscita em 2004, eu sou convidado a dirigir, de fato, a revista. Quando eu assumo a revista, a grande missão ali era encontrar relevância não mais da BIS, mas do jornalismo de música, né, cara?
era um mundo onde, ainda que fosse um mundo pré-redes sociais, aí pré-web 2.0, já era um mundo do compartilhamento de arquivos, assim, sabe? As pessoas já não queriam pagar por música. Eu fico pensando, assim, se elas não querem pagar pela música, o que elas vão querer pagar por uma revista de música, sabe? Como é que se mantém esse negócio? Então, uma das possíveis respostas era realmente esse olhar para os clássicos, né? Para a história da música, para o colecionismo, que hoje é uma tendência quase que dominante, né? Entre quem compra música no formato físico, mas naquela época era uma possibilidade. Eu acho que foi uma entre vários erros feitos ali, eu acho que isso foi um acerto, sem dúvida. E tinha a concorrência com a Rolling Stone, né, que estava chegando no Brasil naquele momento também, né? Eu tenho a impressão que não estava no planejamento da retomada de um título significativo como a Bis para a cultura pop no Brasil, encarar um ícone absoluto da cultura pop mundial, pau a pau na banca, formatão, Iggy Pop na capa, Gisele Bündchen na capa, tal. Eu tenho a impressão que isso prejudicou um pouco, comercialmente falando, o projeto da Bis na sua gestão também, não? Difícil dizer, Pablo. Eu gostaria de ter mais subsídio para dizer. A impressão que eu tenho é que sim, como projeto, como produto, acho que sim. Mas o fato é que assim, essa fase da Bis, ela foi uma manobra do Adriano Silva, que era o diretor de núcleo ali da Editora Abril, e minha manobra também, para conseguir fazer a Bis dentro de uma estrutura quase clandestina dentro da Editora Abril, sabe? A gente tinha uma previsão ali naquela fase de fazer edições, revistas especiais. Então, para o teu espectador entender, assim, a Editora Abril funcionava ali, não sei se funciona até hoje, mas funcionava pelo menos com um borderoso ali. Então, cada revista tinha uma quantidade para gastar ao longo do ano ali, mas também tinha um reparte para revistas especiais, que eram revistas que a Super Interessante fazia muito, né? Então, era revista sobre o degelo, revista sobre os animais do Triássico, era revista sobre, sabe, enfim, títulos especiais ali. E a Bis era isso, cara. Se você olhar o expediente, você vai ver que é uma edição especial. Era uma revista que não estava não tava nas metas do departamento de publicidade, não estava nas metas de ninguém ali dentro. Só minhas, né? Que a minha meta era chegar até o fim do mês e pagar minhas contas. E então foi uma revista muito sofrida de fazer, sabe? Em que pese o fato de ter uma redação completamente apaixonada, pessoas maravilhosas, a gente fazia com o maior carinho e com o maior cuidado mesmo, mas o nosso borderô era o dessas revistas especiais. A gente se desdobrava ali para conseguir fazer coisas impensáveis. E a revista nem estava na meta do pessoal que vendia publicidade, sabe? Então, foi muito dolorido fazer a revista Bis nessas condições, mas eu acho que não seria feito de qualquer outro jeito. Seria o único jeito de fazer a revista Bis. Então, quando surge a Rolling Stone, ela surge num momento, em um dos muitos momentos em que a revista estava marcada para acabar, sabe? A gente foi criando truques assim para não deixar a revista acabar. O primeiro deles foi que a gente vendeu toda a publicidade para um único assinante, para um único anunciante, que foi uma marca de celular, uma operadora de celular. Então a gente chegou para a direção e falou: olha, vendemos, agora a gente tem 6 meses para entregar a revista, a gente não pode romper. E aí, enquanto essa fase bancava a revista, a gente fazia outros projetos. Um dos projetos que eu fiz foi fazer o podcast da Bis, em 2005. Foi um dos primeiros podcasts do Brasil, com o patrocínio da Sony Ericsson, que estava relançando a marca Walkman com um celular. Então, veja, foi um esquema muito independente ali dentro. O que eu sei, para te tentar responder objetivamente, que a gente teve uma casualidade ali que me devolve o sono, que foi quando o Coldplay fez o primeiro show no Brasil e nós fizemos uma capa com uma foto de agência, uma foto comprada do exterior e que era exatamente a mesma foto da Rolling Stone. Ou uma levemente
diferente. E a Bis vendeu a mesma porcaria que sempre vendia, e a Rolling Stone vendeu muito mais como sempre vendia. Então, para mim, eu digo que eu voltei a dormir porque eu falei assim, cara, ficou claro que é uma questão estrutural ali, né? A gente não perdeu gente para Rolling Stone, a gente não perdeu nada para Rolling Stone, a gente perdeu para a própria incapacidade do editor Abril de manter uma revista de música, ou pela falta de interesse do leitor em ler, não sei exatamente, mas a gente perdeu para nós mesmos, assim, foi isso. E aí a gente chega ao Discoteca Básica, né? Que realmente, assim, você o que te motiva realmente a trabalhar com jornalismo musical, né? Mesmo com todo esse decréscimo aí na indústria que você narrou da revista Bis, do Ícone, você continua jogando para lá, publicando livro, mexendo com filme e tal, não parou a sua pesquisa e você chega ao Discoteca Básica, que é explícito, né? Você verbaliza isso no programa, que é justamente uma tentativa quase que é quixotesca realmente, de tentar trazer esse universo, essa aura de volta para o trabalho, para a música, para o álbum, para se entender um contexto social, entender a construção do disco e você depois fazer a audição do mesmo. A seleção dos álbuns, você prioriza, também está bastante claro, a efeméride, né? De 25 anos do Smashing Pumpkins, 50 anos daquele de Neil Young, do Santana, você vai aproveitando essas datas em particular, mas também aproveita o factual, como foi o caso do What's Going On, do Marvin Gaye. Como é que você vai montando, como é que é seu cronograma, você é um esquema de pauta mesmo, você tem um planejamento, mas você pinta uma notícia, você substitui e tal, como é que é a escolha, a seleção desses discos que vão compor a sua discoteca básica no podcast? Sim, eu acho que são algumas peneiras, né? A primeira tem a ver com as efemérides. Então, eu fiquei muito atento para os discos lançados em 1960, 1970, os de data redonda, né? Em especial, os de data redonda. Então, ali, quais eram os discos de 1970, 80, 90, né? A segunda peneira, eu acho que são os dos discos historicamente recomendáveis. Então, são os discos que estão nas listas da Rolling Stone, da Q, do Guardian, né, que tem esse registro histórico de serem discos consagrados, aclamados. E aí o que acontece? Aí eu começo a fazer uma leitura mais horizontal, né, que é olhar as escolhas e começar a ver, putz, está muito rock aqui, está pouco rock aqui, está muito anos 70, vamos botar um anos 80 aqui no meio. E aí eu me dou a liberdade de encaixar discos, desde que sejam de fato discos aclamados, para conseguir dar esse equilíbrio mesmo para a pauta, né? Tem a ver também com os convidados. Eu digo, pô, tá precisando um convidado mais contemporâneo, um cara que dialogue mais com a internet, ou está sobrando mais aqui, sobrando ali. Então é isso, eu acho que são essas peneiras que vão determinando os discos. Eu espero que o programa ainda viva o suficiente, né, para que a gente tenha várias efemérides a cumprir, né? Mas eu acho que é isso. Aí acontecem esses casos excepcionais, né? Como o do What's Going On, que foi eleito pela Rolling Stone. Eu não sabia que a Rolling Stone estava fazendo uma outra lista, não sei se alguém sabia, né? Mas o fato é que quando eles lançaram um mês depois do podcast estrear, foi uma coincidência muito grande, né? Então, e deu What's Going On, eu falei, cara, vou fazer agora sobre esse disco e tal. Mas aí também porque eu notei que estava precisando de coisas mais ligadas à cultura negra, soul music ali e tal. Então, são esses vários elementos que a gente vai equalizando. Tem algumas escolhas que não são exatamente as óbvias daquele artista, né? Por exemplo, o caso da Rita Lee, 1980. Embora seja quase que um greatest hits, é mais óbvio você remeter ali ao Fruto Proibido ou alguma coisa dos Mutantes, mas acho que o Mutantes já pegaram, já não é exatamente Rita Lee, mas principalmente eu acho que o Fruto Proibido seria a escolha mais óbvia, que salta assim, a cabeça de quem acompanha a trajetória, principalmente por causa de Ovelha Negra e tudo mais, e você aproveitou a efeméride de 1980 e falou, não, esse disco ele é clássico sim, ele é discoteca básica sim, por quê? Aí pega o Guilherme Arantes para explicar tudo. Tem essa tentativa também de destruir ou
não destruir, porque você não falou mal do Frutos Proibidos, mas construir outro álbum de discoteca básica dentro de uma trajetória já consagrada, não tem? Então, a seção discoteca básica da Bis, quando foi criada, tinha um pouco essa regra de não repetir artistas, né? E que foi uma regra que eles próprios quebraram logo na década de 2000 ali, né? Eu não concordaria também com essa regra, porque não é possível que você acredite que o David Bowie tem só um disco obrigatório ou que os Beatles tenham só um disco obrigatório, né? Por mais que você queira dizer que tem alguns discos predominantes, alguns artistas, por definição, têm fases muito diferentes, né, de suas carreiras. Então, o mínimo que se diria, e carreiras muito longas, né? Então, o mínimo que se diria é que eles possam ter um disco representativo de cada fase, né? Por exemplo, você pode dizer que o Low foi o disco do Bowie, né? Na primeira fase, depois foi se eu não me engano, foi o Hunky Dory, talvez. Mas a gente pode dizer que o Let's Dance ou o Scary Monsters é um disco básico dele, ou o próprio Ziggy Stardust, né? Porque são fases muito diferentes. A mesma coisa a Rita Lee. A Rita Lee tem algumas fases ali que são muito, muito demarcadas, muito claras, né? A gente pode dizer que o melhor disco dela com o Tutti Frutti é o Fruto Proibido. E talvez o melhor disco da fase pop dela seja esse disco de 1980. E depois o melhor disco da... Sabe? Eu acho que, na verdade, o que eu quis foi isso. Foi tentar mostrar esse outro critério, esse outro projeto, né, de revista. Por exemplo, um episódio recente é o do Miles Davis, né? O do Miles Davis acho que é um caso clássico, né? Um caso típico, assim. O Kind of Blue é o melhor disco do Miles Davis, né? Qual Miles Davis, né? É incomparável o Kind of Blue com o Beaches Brew, e é incomparável o Kind of Blue com o Birth of Cool, né? São dois discos de cool jazz, mas, cara, é uma outra história, é um outro universo, é uma outra proposta, é uma outra saída, é uma outra revolução. E, editorialmente falando, é um outro roteiro para ser contado, né? É um outro roteiro para ser contado. Eu até acho que alguns artistas, sei lá, como os Ramones, a gente pode escolher um disco deles, né? Embora os Ramones talvez escolhesse dois, mas eu acho que o legal é a gente contar as histórias, né? E com certeza a história da Rita Lee não se resume no que foi contado ali no episódio de 1980. Então, se o podcast durar, eu me comprometo a ter outros discos da Rita, outros discos do Led Zeppelin, né? O Led Zeppelin, por exemplo, né, que eu escolhi o Led Zeppelin 3 por causa do efeméride, mas logo na abertura eu digo, cara, qualquer um dos 6 primeiros discos do Led Zeppelin poderia ser discoteca básica por motivos diferentes, né? E com histórias diferentes. Então eu acho que é um pouco o projeto. Agora a gente entra nos convidados, né? Porque ali são um molho realmente, né? Que você pega pessoas contando o impacto que aquele disco teve quando ouviu pela primeira vez, desde o Herbert Viana lá no Pet Sounds. Mas até então estava pegando sempre músicos, né? Era o Dado, o Guilherme Arantes, a Tereza Cristina. E aí nos dois últimos você veio com pessoas que têm uma conexão com música, mas não... o Luciano Veríssimo é músico, mas não é o ofício que ele ficou conhecido nacionalmente, não foi pelo seu talento musical, mas sim pelo seu talento literário, né? E a Titi Miller foi no Smashing Pumpkins e no Miles Davis, né? Eu acho que nesse momento a coisa ultrapassa. Talvez o episódio mais técnico, né? Eu ainda não ouvi o Miles Davis, que eu sempre pego para ouvir no final de semana, que tem mais tempo e tal, que eu já pego para ouvir o disco na sequência, né? Então meio de semana é muito corrido, não dá para fazer o trabalho completo, que é ouvir o podcast prestando atenção e também ouvir o disco prestando atenção. Então tem que ser final de semana, não deu tempo de ouvir o último ainda.
mas o do Guilherme Arantes na Rita Lee foi bem técnico mesmo, ele falando de timbragem, de questões de estúdio e tal, foi sensacional, né? Você acaba não ouvindo muito o Guilherme Arantes falando dessas coisas que ele realmente entende muito, mas sempre de músicos, né? Você percebeu isso, que precisava sair do universo estritamente de músicos, mas para pessoas que se conectavam com a música, no caso da Tite e do Veríssimo? Não, porque não é que eu percebi isso, porque eu nunca tinha reparado que todos os primeiros convidados eram músicos. Agora que você falou que eu estou pensando mas foi uma coincidência, assim, na verdade, porque desde o início eu queria convidar pessoas que amassem música, sabe? Eu acho que é isso. Pessoas que tenham uma relação com a música com alguma profundidade estética, sabe? Gente que consigam ir além do gostei ou não gostei, sabe? E que eu conseguisse com elas reproduzir uma sensação de estar conversando sobre música, sabe? Que é aquilo que a gente estava falando, né? Que é uma arte um pouco abandonada, né? Você conversar com música. Então, o que eu queria era buscar experiências diferentes em relação à música. Isso sim, eu acho que até porque senão eu iria produzir um problema para mim, sabe? Então, alguém me falou assim, pô, você podia fazer só brasileiro e entrevistar pessoas que trabalharam no disco, né? Eu falei, cara, eu não consigo produzir isso, sabe? Não consigo. Eu precisaria ter um produtor executivo comigo que ficasse batalhando a agenda, que ficasse, sabe? Eu não consigo. Perdão. Eu precisei bolar um projeto que eu conseguisse dar conta de fazer em casa durante a pandemia, sabe? Então, uma das saídas foi essa. O corte é pessoas que gostam de música e que saberiam contar a sua relação com algum tipo de senso estético e com profundidade de vivência, né? Então, eu tenho caras que, de fato, estavam ali muito próximos do lançamento, que é, por exemplo, o caso do Guilherme Arantes, que você citou, como caras que não viveram o lançamento do disco, né? Como é o caso da Tite ou o caso do Dinho Ouro Preto, né? O caso do Dinho, assim, ele falou assim, eu vi os discos do Led Zeppelin sendo lançados, mas não esse, né? Em alguns outros casos eu precisava, aí sim, em alguns casos eu falei, cara, aqui eu preciso de alguém que testemunhou o lançamento desse disco, que foi o caso do Santana. Mas era por causa da história que eu queria contar, porque eu falei assim, cara, eu preciso de alguém que saiba que o Santana não é só smooth, sabe? Ou que não é aquelas babas dos anos 80 ali e tal. E porque é uma viagem completamente diferente, né? O Santana ultra radical ali do começo dos anos do final dos anos 60 para o Santana de rádio adulto contemporâneo dos anos 80, dos anos 90, né? E aí eu falei assim, pô, eu queria um cara que tivesse visto isso acontecer, eu queria também um cara que fosse guitarrista, né, para poder dar o testemunho dele do Santana como guitarrista. Então, na verdade, era um pouco que tipo de história eu estou propondo. E ali foi o Sérgio Dias, cara, não existia outra possibilidade para mim que não fosse o Sérgio Dias. Mas eu acho que é isso. Eu nunca tinha pensado que fossem só músicos ou não músicos, assim. Eu acho que o corte mesmo são pessoas que gostam de música, que eu acho que já é difícil o suficiente de juntar. Demais. Um ponto interessante, né, que aquele final do programa, quando você conversa com a audiência, né, você responde às pessoas que interagem com você na rede social, em determinado episódio a pessoa te conclama a elaborar uma playlist, né? E eu tenho uma tese muito urtigão assim, sobre a playlist, que para mim é a morte da música. A playlist é a forma de você transformar realmente a música em pano de fundo. Porque entra uma coisa aleatória, você nem sempre se preocupa em abrir o aplicativo e ver quem é o artista ou de qual disco é aquela música, e fica um contínuo rolando, uma música de fundo para o churrasco, uma música de fundo para malhar. Então sempre a atividade é que te coloca a música para aquilo, ela não tem protagonismo. Mesmo que muitas vezes você ouça um disco lavando a louça. Mas é um disco,
você está lavando a louça, mas é uma playlist, né? Você demonstrou algum incômodo ali, falou que não é exatamente a ideia do projeto, que justamente discoteca básica, não é playlist básica, senão estaria muito fácil resolver, né? Mas mesmo assim você tem uma playlist mensal que são os lances, os trem que você está ouvindo e tal, que você vai colocando ali. Então você não tem essa relação de ódio exatamente que eu tenho da playlist, né? Você é um pouco mais aberto, assim. Sua não teoria sobre a tenho. playlist, Ricardo. É uma boa teoria. Mas eu, na minha cabeça, cara, eu acho que a playlist é a fita C60, assim, sabe? Que você gravava para tua namorada ou que você gravava para os teus amigos, sabe? Gravei muita fita para os meus amigos, com meus colegas de classe, esse tipo de coisa. Então, para mim é isso, assim, sabe? O que eu acho o que eu acho é que eu tô ali propondo uma experiência diferente disso, né? É uma experiência imersiva, uma experiência anti-aflição, na verdade, sabe? Que é um mundo muito aflito, né, velho? As pessoas são muito aflitas. Outro dia eu vi um número absurdo sobre jovens com úlcera, né? Com problemas estomacais. Realmente é uma geração muito aflita, uma geração criada pelo imediatismo, né? E eu começo a ver, Pablo, um movimento de tentar recuperar eu fiz uma entrevista recentemente com o Maurício Arruda, né, o arquiteto, e ele estava falando sobre hábitos readquiridos na pandemia, né? E ele fala do movimento pelo que ele chama de tempo real das coisas, né? Por exemplo, pão de fermentação natural, sabe? Existe um movimento de, cara, o pão demora aquilo ali para fermentar, cara, sabe? Isso aqui demora, o bolo demora isso aqui para assar, sabe? A comida demora isso aqui para fazer, mas é melhor do que você comer coisas industrializadas, sabe? Eu começo a ver um questionamento desse imediatismo, dessas coisas ultraprocessadas e prontas. E eu localizo a nossa relação com os sistemas de streaming como um fruto desse momento aflitivo, desse momento desesperado das pessoas por coisas prontas, imediatas e muito superficiais, né? E não nutritivas também, para ficar nesse exemplo. Mas então a minha proposta é assim, cara, desliga o telefone, sabe? Senta, pega a capa do disco na mão, senta com algum objetivo, com alguma intencionalidade, né? Ouve o podcast primeiro para você entender por que aquela música é daquele jeito, aquela montagem do repertório é daquele jeito, por que a capa é daquele jeito, sabe? É aquilo que as pessoas estão chamando de deep listening, né? Que é assim, o cara que cunhou esse termo, ele diz que ouvir, todos os animais ouvem, né? O que nos diferencia é justamente esse deep listening, essa capacidade de ouvir com intenção, com atribuição de valor, né? Atribuição de cultura. E, cara, eu acho que é um pouco essa a missão do programa. E aí a gente entra num desafio contemporâneo do jornalismo, e o podcast, por ser um produto novo, o desafio ainda é mais agudo, que é a monetização, né? Assim, o jornalismo em geral, ele entrou nessa seara também das coisas que aparentemente nascem do céu e não precisam ser remuneradas para isso, né? Nossa categoria acaba sofrendo muito com isso, porque as pessoas acham que o jornalismo tem que estar lá no Facebook, ele clica, ele vê, ele não precisa assinar, e quando você compartilha algo que precisa de senha, o cara reclama já na hora. O primeiro comentário, pô, tem senha, precisa de assinar. É claro, o cara está trabalhando, existe um custo, tudo, mas a pessoa reclama. O primeiro comentário sempre é alguém reclamando que aquilo lá tem senha ou precisa de uma assinatura. E o podcast, por ser uma mídia nova que ainda não é exatamente compreendida, assim, é a Netflix do rádio, mas ainda não tem o apelo do rádio e tal, não sei o quê. É mais difícil ainda a remuneração, na verdade é quase impossível. São poucos podcasters no Brasil hoje que são remunerados. Como é que você enxerga, enquanto profissão mesmo, enquanto viabilidade comercial, para esse dispêndio seu de tempo, de pesquisa, de trabalho, de edição, a trabalheira toda que envolve isso, você enxerga alguma possibilidade de monetização, de remuneração a médio ou longo prazo? Porque a curto eu sei que realmente é praticamente impossível devido à crise do jornalismo, nem em particular do podcast.
Sim, eu acho que esse é um projeto que é impossível de fazer sem remuneração, né? Para você ter uma ideia, eu, eu levo pelo menos 4 dias de trabalho full time para fazer esse podcast. Pesquisar, redigir, gravar e editar, né? Uh, e o meu compromisso comigo e com o meu ouvinte é ir até o fim dessa primeira temporada. Serão 16 episódios. Ela termina na semana do Natal. E até lá a ideia é a gente descobrir como é que se monetiza, como é que se viabiliza isso. No momento, o meu esforço e o meu clamor é para que as pessoas assinem o podcast. Assinem, compartilhem, ajudem a divulgar, para que a gente tenha volume, para que a gente tenha número o suficiente para ser interessante para apoiadores, patrocinadores ou parceiros, né? Eu tenho trabalhado com jornalismo desde que eu comecei, em 1993, e tenho trabalhado com projetos independentes nos últimos anos, não ligados à música, mas tenho adquirido um certo know-how de criação de conteúdo patrocinado, conteúdo customizado, projetos editoriais, que certamente estão entre as possibilidades para o podcast Discoteca Básica a partir da segunda temporada. Outras possibilidades são o próprio clube de apoiadores, clube de vantagens. Eu acho que tem algumas conversas interessantes pintando por aí. Acho que nas próximas semanas, ainda em novembro, a gente vai divulgar algumas coisas. Alguns parceiros já procuraram o podcast para desenvolver parcerias nesse sentido. Então eu estou esperançoso de que sim, mas assim, é fato, eu não consigo produzir o podcast se eu não tiver uma remuneração para ele. Eu consegui separar esse tempo na minha agenda, um pouco por objetivo e um pouco por circunstância também, mas adoraria estar cheio de coisas para fazer, não estar conseguindo dar conta do podcast, mas de fato não é o caso. E acredito que eu vá até... Tenho motivos para acreditar que até o 16º episódio eu vou semanalmente. A partir daí eu conto com essas possibilidades. Mas você sabe uma coisa, Pablo? Nos anos 90, eu cobria especialmente o cenário alternativo e tal. E me interessava muito saber como é que as college radios americanas viviam, né? Eu tinha bastante contato com algumas delas e tal. E eu comecei a descobrir rádios que, por exemplo, chegavam em dia 31 de dezembro, nos Estados Unidos dos anos 90, pré-redes sociais, pré-depauperação do jornalismo, pré-tudo. Chegava dia 31 de dezembro, eles desligavam a rádio. Eles desligavam a rádio e começavam uma campanha de arrecadação de fundos, sabe? Então, nós precisamos de tantos $1.000 para ligar a rádio de novo, né? Então, começa aqui a campanha. Dia 1º de janeiro começava a campanha, né? Eu acho isso interessante. De alguma maneira, a gente está chegando nesse ponto, assim, sabe? O que eu acho que o que nos pega no contrapé é isso que você citou. A gente está num país onde as pessoas não valorizam muito o conteúdo, a cultura, a informação, né? As pessoas cresceram se informando pela TV Globo, né? E cresceram achando que a informação, tudo é tão gratuito quanto Cid Moreira falando para elas. E hoje elas acham que a informação é o WhatsApp, né? Então eu acho que é complicado, né? Para que pagar teu podcast se eu posso ter o WhatsApp? Então eu acho que essa diferença, essa atribuição de valor, essa incapacidade de reconhecer valor numa coisa e
e perda de valor na outra é que me preocupa. O que, no fundo, tem a ver com educação, né? Realmente tem a ver com educação. E eu não posso colocar a culpa disso nas pessoas, né? É um projeto de 500 anos para que o brasileiro fique assim, né? Triste, triste. A minha assinatura já pode contar, viu? Uma você já pode colocar aí que terá a minha assinatura. E aí, assim, só um parênteses, né? Eu também tive que dar meus pulos agora durante a pandemia, né? E eu inventei esse canal de YouTube, né? Em que diariamente eu compartilho vídeos, segunda a sexta muito mais focado em política e tal, e na sexta, perdão, no sábado e no domingo eu abro para questões extras, de história, de cultura e tudo mais, de aprofundamento. O público te ajuda, cara. Começou agora minha remuneração aqui, sabe, tudo. Então, as lives que eu faço, cara, pinga uns dólares, sabe, na conta, porque o cara quer ouvir a tua opinião, cara. E isso é muito sensacional, sabe, assim, se eu pudesse trabalhar somente para quem gosta do meu trabalho a ponto de me pagar diretamente para isso, seria fantástico, assim. Talvez seja um sonho impossível ao longo da minha vida. Mas se compor um percentual X da minha renda, eu vou conseguir me dedicar muito mais para isso, sabe? Se pegar um pedacinho maior ali da pizza. E assim, eu comecei a me dedicar realmente a isso, quando eu vi que o trem estava pegando na Europa em fevereiro, eu vi que ia pegar no Brasil, eu comecei a focar nisso. Então, de fevereiro para cá. E o canal já está aí, cara, mais de 4 mil inscritos, sabe? Tratando de questões de uma capital periférica como é Goiânia, sabe? E as pessoas vindo, cara. Então tá indo, tá massa, rola, sabe? Rola. Talvez não do tanto que a gente precise, mas rola. Certamente não, né? Mas o que eu queria que as pessoas percebessem é assim, o trabalho que dá, entendeu? O trabalho que dá. Não é pouco, cara. O quanto eu tenho gasto com livros, sabe? Com assinatura de hospedagem, sabe? Às vezes comprando, pô, eu tenho um disco aqui que eu quero falar, mas eu me dei conta que eu não tenho, né? Engraçado, o What's Going On, por exemplo, é um disco que eu sempre achei que eu tivesse, porque eu tenho o CD, né? O CD eu sei que eu tenho, a edição da Legacy e tal, e aí tinha uma informação que eu falei, meu, eu vou pegar o vinil ali para ver, então eu descobri que eu não tenho vinil, ou perdi, ou sei lá o quê. Mas enfim, aí eu comprei. Então, quer dizer, a preparação, né? Fora todo o trabalho acumulado, né? Do contato com os artistas, o fato dos artistas toparem falar, esse tipo de coisa, ok. Mas, assim, eu gostaria que as pessoas percebessem, entendessem o quanto está sendo investido ali naquele programa, sabe? Não é pouco, cara. Hoje eu tenho investido pelo menos 4 dias da minha semana trabalhando full time para isso, né? E não é possível continuar sem que haja esse apoio. Então, eu gostaria que as pessoas percebessem e gostaria de acreditar também que as pessoas estão sendo impactadas positivamente por isso, sabe? Porque a verdade, Pablo, é que assim, o que existe de podcast no Brasil hoje são amigos conversando, contando piada, né? E pessoas talentosas para conversar e contar piadas. Eu sou audiência de vários desses podcasts, mas desde o começo eu não queria fazer um podcast assim. Em parte porque eu queria fazer um projeto que eu conseguisse tocar sozinho, que eram as condições que eu tinha de fazer, inclusive. E também eu queria fazer uma coisa diferente, né? Um formato diferente desse formato de mesa redonda ou de programa de fofoca, né? Que é o formato que mais existe em podcast no Brasil hoje. Cara, só que dá trabalho, velho. Dá bastante trabalho. Então, eu gostaria muito que as pessoas reconhecessem valor nisso, porque muito brevemente a gente vai falar de valor monetário com os nossos ouvintes, sim. Precisa. Sobre podcast, você citou alguns aí. O que você consome, o que você gosta, o que te inspira, né, em relação a isso? Porque você falou realmente isso de juntar a rapaziada, cada um com uma pegada, cada um com um perfil e conversar sobre o assunto, mas tem os corporativos também, né? Da Folha, da revista Piauí, que aí é outra forma de remuneração, né? Um produto extra que a corporação, que a empresa banca, para que os jornalistas façam, né? E belíssimos trabalhos, né? O retrato narrado agora contando a vida do Bolsonaro, o presidente da semana que a Folha fez, realmente um trabalho de pesquisa de história brilhante, muito profundo. Então a gente fica sempre assim, os independentes se juntam os brothers para conversar
sobre um assunto específico. E os corporativos, a corporação oferece essa estrutura, né? Mas você, enquanto ouvinte, o que você ouve, o que lhe interessa, o que lhe inspirou? Cara, eu gosto, eu ouço bastante podcast de cultura, né? Tô vendo aqui no meu celular, por exemplo, eu gosto muito do PoeiraCast, que é o pessoal do Poeirazine. Eu gosto do Troco Disco, acho muito legal. O podcast do Som do Vinil, eu acho fantástico. Tem esse podcast do próprio Arthur Dinho, faz um podcast muito legal do Capital Inicial, né? E tenho escutado podcasts de entrevista também, né? Bastante. E, obviamente, os clássicos ali, né? O NBW de política, o Foro de Teresina, são podcasts que eu tenho acompanhado, sim. Eu gosto eu queria aprender mais, sabe? Com essa geração. Porque eu sou um cara do papel, né, velho? Inclusive, outro dia alguém me escreveu dizendo assim, falou assim, cara, é muito difícil perceber se você está falando ou se você está lendo no teu podcast, né? Então, eu quero dizer para todo mundo, revelando o truque, que é tudo escrito, mas é escrito de um jeito diferente do que eu escrevo no papel, né? É um escrito para ser lido por alguém, né? Ele é produzido, ele é roteirizado e tal. E é muito diferente a linguagem falada da linguagem escrita, obviamente, né? Então eu valorizo demais essas pessoas todas, o Alta Fidelidade, o Som de Peso, que são canais no YouTube, né? Também o Casagastão do Gastão Moreira. Eu valorizo demais esses caras, assim. Acho que o Escuta, que é o podcast do Nexo, né? Eu acho que são brilhantes. Aliás, tudo que o Nexo faz eu acho de uma qualidade incrível. E a gente chega naquele momento final do podcast em que você indica algum artista, né, que faz uma conexão e tal com o trabalho do disco, né? Você se conecta de alguma forma aquele novo artista ao álbum ou artista da discoteca básica, né? Isso é a sua pesquisa normal? Como é que você faz para ter acesso a isso? Porque eu fiquei órfão a partir do fim da Rolling Stone e da revista da Billboard. Eu perdi completamente o contato com os lançamentos, porque não tem aquelas pessoas, sei lá, você, o Zé Flávio, o Pedro Sol, que eram referências que eu sabia que se indicasse um disco, um trem lá, eu poderia ouvir sem medo de ser feliz, porque eu já confio no background dessa pessoa o suficiente para ouvir. Eu fiquei órfão em relação a isso. Como é que chega essas coisas em você hoje sem a resenha de alguém endossando? Porque só aqueles lançamentos do Spotify não me dizem absolutamente nada. Eu não vou clicar naquilo. E eu acabo que eu só estou ouvindo coisas de 2013 para trás, assim. Eu não consigo ouvir nada novo. Como é que você vai chegar? Onde que está a sua pesquisa hoje? Como é que esses artistas chegam em você? Porque eu realmente fiquei órfão com o fim das revistas. Legal teu testemunho, assim, cara. Porque em 2005 eu criei um projeto para 89 FM, a Rádio Rock aqui de São Paulo, que era um programa chamado Ouve Essa, que era um programa só de música nova, né? Mas, cara, era o argumento mais infeliz para ser produzido do mundo, assim, cara, porque eram 10 músicas por programa. O compromisso eram músicas que não tocavam na rádio, de artistas com, no máximo, 5 anos, ou 10 anos ali, vai, mas com potencial pop. Então tinha que tocar, poderia estar tocando na rádio. Cara, era um desespero para produzir isso aí. Só o tempo que eu gastava para aprender a pronúncia do nome das bandas, procurando entrevistas, sabe, na TV escandinava, para saber como é que se pronuncia isso aqui. Obviamente eu não consegui tocar esse programa mais de um ano e pouco, ficou um ano e pouco no ar. Eu, sem patrocínio, evidentemente, eu entreguei ali o horário de volta e sou órfão também, como você, desse tipo de informação. Agora, com essa missão de entregar um artista por semana, né,
e com esse parâmetro que é o disco da semana, para o não ouvinte saber do que a gente está falando aqui, né? Todo final do episódio, a partir do disco da semana, eu recomendo um artista que pode agradar quem gosta daquele disco. Então, no episódio do What's Going On, é um artista que pode agradar quem tem o What's Going On em casa. E o do Miles Davis, assim por diante. O que eu tenho feito, cara, é rastreando a partir dos gêneros mesmo, sabe? Então, por exemplo, nesse episódio do Miles Davis, eu entrei lá na Downbeat, comecei a pesquisar por palavra-chave, né? Tipo jazz modal, cool jazz, né? Gravadoras, esse tipo de coisa. Entro nos sites das gravadoras e aí vou pesquisando e vou peneirando. Em outros casos, eu ligo para amigos e me informo com eles. Falo, e aí, o que você recomendaria? Né? Por exemplo, naquele episódio do Talking Heads, por exemplo, eu pedi ajuda para o Daniel Sete, né? Que me ajudou ali na redação também. E então é assim, cara, mas é difícil, velho. Você tem toda a razão. Um dos planos do Discoteca Básica é expandir um pouco o nosso domínio ali para ter esse tipo de curadoria um pouquinho mais avançada para o nosso assinante, assim, né? Porque realmente faz muita falta, faz muita falta. Se você ligar numa rádio de pop rock, nesse exato momento, eu não sei que horas a pessoa vai estar assistindo isso, mas eu garanto que vai estar tocando Californication na hora, na hora que ela ligar, entendeu? Porque é isso, assim, existe um esforço muito grande. Outro dia eu entrei na rádio Nova Brasil, no site ali, inclusive para me informar, era um episódio de música brasileira e tal, eu queria ver o que eles estavam tocando e tal. E, cara, e, tipo, tem ali uma seção no site para novidades, tipo, meio... E até com um títulozinho, assim, meio provocativo ali, tipo, experimente, vamos ver. Aí eu comecei a ver as músicas, cara, tinha música de 2003 ali, 2005. Tipo, E o que eles entendem como essa novidade de 2003? É o quê? O Jota Quest? O que é? Não, até que tinha uns artistas, não, mas aí eu fui procurar ver que eles já tinham lançado 2 discos depois daqueles, sabe? É uma coisa, tipo, um desapego completo à informação, sabe? Eu acho que é isso. Então, então eu acho que também estou um pouco órfão, como você, assim, disso. Triste tempo, né? Triste tempo da gente que foi criado de um jeito e o mundo mudou e você realmente perde o chão. Para finalizar, né, fechar aqui a hora que a gente combinou anteriormente, eu peguei meio que estou no processo, pegando um bode de vinil, porque ele está sendo pesado agora, vendido a peso de ouro, assim, né? Tá mais fácil você comprar a ação da Apple, do Facebook, do que comprar vinil, né? Então, assim, o fetiche ficou de tal porte que por mais que você valorize aquele produto, ele não vale aquele valor, porque, assim, não era o que valia, sabe? E eu não estou falando daquele momento que as pessoas jogaram a sua coleção fora e que você comprava, igual eu tenho aqui em casa, porque naquela época eu fiz a festa, assim, coleção inteira do YouTube, aí você pega assim, R$2, R$3, compra no sebo de valores ridículos, ou você passa aqui em casa, senão eu vou jogar fora tudo. Aí você passava, pegava os vinis na casa de um amigo, né? Ficou desproporcional, né? Fetichizou demais o vinil. Tem a ver com aquela parte do final do programa que eu realmente organizei a pauta, passando o podcast todo, assim, que você fala dos valores, do Discogs e tudo mais, tudo. Você não pega um bode realmente, assim, de saber se, cara, por mais que eu ame esse álbum, não dá para pagar $300 milhões nesse disco, assim, e não é justo isso. Você não pega esse bode, eu tô pegando esse bode, cara. Cara, então eu vou usar meus últimos minutos para tentar acalmar o seu coração, aplacar o seu coração. Porque assim, o que eu acho, o que eu acho não, com certeza é isso, né? O processo de fabricação do vinil novo, eu quero dizer, ele é muito artesanal ainda. Quer dizer, é totalmente mecânico e ele não consegue escalar muito, sabe? Então ele tem um custo muito alto para você fazer a madre. E aí eu tive visitando umas fábricas de vinil e descobri assim que tem uma fábrica que faz a madre que fica tipo na Escandinávia. É um negócio e é caríssimo e é em dólar, entendeu? E com uma certa frequência precisa ser refeito.
Então é uma coisa dolorosa ali, sabe? E as tiragens para vinil é assim, 500 exemplares, 1.000 exemplares, sabe? Se a gente conseguisse fazer 10.000 exemplares de vinil, o preço cairia absurdamente. O preço cairia absurdamente, mas a gente ainda não tem esse volume, né? Os lugares que poderiam vender vinil estão fechando, né? Na verdade, as grandes livrarias que vendiam vinil já não vendem mais, né? Hoje está na mão das lojas independentes, né? De discos apenas. Eu não sei, em Goiânia, o que tem de loja de disco? Qual é a boa aí? Cara, só sebo mesmo, cara. No loja Então, tem a American Music, que na verdade o trampo dele é de importação, né, cara? Então ele traz do exterior, ele viaja e traz os vinis, sabe? Então se você pega uma edição especial do Coltrane, então você encomenda para ele que ele tá, ó, tô com viagem marcada para gringa tal dia. Você encomenda com o Jamilton, ele vai lá, traz para você. É a única. O restante é sebo mesmo, cara. Ou então a compra pela internet, né? É muito pequeno. E a internet, a gente tem essa coisa das taxações, né, que são muito cruéis. O dólar está um valor absurdo, né? A nossa pujante economia está nos trazendo isso, né, de benefício, né, que é acabar com a cultura, né? Então você não consegue com o disco brasileiro. Tem essa questão de que as tiragens são muito pequenas, os estrangeiros que são relativamente baratos lá fora, né? $30, $40, não é um preço exorbitante para eles, né? Mas que chega aqui num valor completamente impraticável. Hoje um CD está R$120, um CD importado, 120, 130. Uma caixa como aquela do Sgt. Pepper's até R$1.500, né? Então, é graças ao dólar, né? Cara, muitíssimo obrigado, entendeu? Dispor o seu tempo aqui para trocar essa ideia, cara. E aí eu recomendo a todos vocês, a dica cultural é ouçam o Discoteca Básica. Deixa você fazer o convite, né, cara? Fala aí, cara. Convide as pessoas a se deleitarem com o Discoteca Básica, como eu me deleito todo final de semana. Que bom, velho. Eu agradeço muito as palavras carinhosas, o espaço que você me deu. E realmente quero convidar todo mundo que gosta de música e gosta de conversar sobre cultura, na verdade, né? Para ouvir o Discoteca Básica, ele está nas melhores plataformas de streaming, nos agregadores de podcast ali, né? Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music, né? Pocket Cast, todos esses. E que também as pessoas sintam à vontade para me acionar ali nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu sou RAlexandreDB, DB de Discoteca Básica, e ali a gente continua conversando e também as pessoas vão saber dos próximos episódios em primeira mão. É isso, sigam o Ricardo Alexandre, uma das melhores penas do jornalismo musical brasileiro. Comprem os livros dele, entendeu? Assistam os filmes dele, em especial para quem viveu a geração 90 como eu. Tem o filme do Banguela, né, do selo Banguela, que é fantástico. Assistam os filmes. Tudo que você vê o nome Ricardo Alexandre pode cair de cabeça, que tem qualidade. A trajetória dele já me credencia, na verdade, para testar isso, porque o bom serviço que ele já desenvolveu para o jornalismo cultural brasileiro isso já é indelével já. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, cara. Agradeço demais. Valeu mesmo, cara, por dispor dessa hora aí para trocar essa ideia conosco, bicho. Obrigado, Pablo. Valeu demais. E para você que chegou até aqui, você sabe, né, cara? Deixe seu like, curta aí o vídeo, compartilhe com a sua rapaziada. É muito importante fazer isso chegar além. É importante para mim, é importante para o Ricardo. Eu tenho certeza que seu amigo, isso não é um presente grego. Ele vai gostar do conteúdo que aqui disponibilizamos. Valeu demais. Então, todo dia eu tô aqui no canal. Vocês já sabem, curta, compartilha, faz aquele esquema todo. Eu agradeço de coração. Valeu demais. Obrigado, Alexandre. É nóis!